BNCC Arte, Ensino Fundamental, de 6º a 9º ano. Unidade temática: Artes visuais, objetos de conhecimento, contextos e práticas. Habilidades: pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros, de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artísticos visuais, e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. Analisar situações nas quais as linguagens de artes visuais se integram às linguagens audiovisuais, cinema, animações, vídeos, etc. Gráficas, capas de livro, ilustrações de textos diversos, etc. Cenográficas, coreográficas e musicais, etc. Unidade temática: Artes visuais, objetos de conhecimento, elementos da linguagem. Habilidades: analisar os elementos constitutivos das artes visuais, ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento, etc., na apreciação de diferentes produções artísticas. Unidade temática: Artes visuais, objetos de conhecimento, materialidades. Habilidades: experimentar e analisar diferentes formas de expressão artísticas, desenhos, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance e etc. Unidade temática: Artes visuais, objetos de conhecimento, processos de criação. Habilidades: desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação nas suas produções visuais. Unidade temática: Artes visuais, objetos de conhecimento, sistemas da linguagem. Habilidades: diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outros, estabelecendo relações entre os profissionais do sistema das artes visuais. Unidade temática: Dança, objetos de conhecimento, contextos e práticas. Habilidades: pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. Unidade temática: Dança, objetos de conhecimento, elementos da linguagem. Habilidades: explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do movimento dançado, abordando criticamente o desenvolvimento das formas da dança em sua história tradicional e contemporânea. Experimentar e analisar os fatores de movimento, tempo, peso, fluência e espaço, como elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado. Unidade temática: Dança, objetos de conhecimento, processos de criação. Habilidades: investigar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais, como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em grupo. Analisar e experimentar diferentes elementos, figurino, iluminação, cenário, trilha sonora, etc., e espaços convencionais e não convencionais para a composição cênica e apresentação coreográfica. Discutir as experiências pessoais e coletivas em danças vivenciadas na escola e em outros contextos, problematizando estereótipos e preconceitos. Unidade temática: Música, objetos de conhecimento, contextos e práticas. Habilidades: analisar criticamente, por meio de apreciação musical, usos e funções da música em seu contexto de produção e circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
explorar e analisar criticamente diferentes meios e equipamentos culturais de circulação da música e do conhecimento musical. Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Unidade temática música, objetos de conhecimento, elementos da linguagem, habilidades. Explorar e analisar elementos constitutivos da música, altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo, etc., por meio de recursos tecnológicos, games e plataformas digitais, jogos, canções e práticas diversas de composição, criação, execução e apreciação musicais. Unidade temática, música, objetos de conhecimento, materialidades. Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de composição, criação, execução e apreciação musical, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. Unidade temática, música, objetos de conhecimento, notação e registro musical. Explorar e identificar diferentes formas de registro musical, notação musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música contemporânea, bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. Unidade temática música, objetos de conhecimento, processos de criação, habilidades, explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e ou instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Unidade temática, teatro, objetos de conhecimento, contextos e práticas. Habilidades, reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatros brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da atuação profissional em teatro. Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética teatral. Unidade temática, teatro, objetos de conhecimento, elementos da linguagem, habilidades. Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos, figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia, e reconhecer seus vocabulários. Unidade temática, teatro, objetos de conhecimento, processos de criação, habilidades, pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo com o teatro contemporâneo. Investigar e experimentar diferentes funções teatrais e discutir os limites e desafios do trabalho artístico coletivo e colaborativo. Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais, de maneira imaginativa, na improvisação teatral e no jogo cênico. Compor improvisações e acontecimentos cênicos, com base em textos dramáticos ou outros estímulos. Música, imagens, objetos, caracterizando personagens, com figurinos e adereços, cenário, iluminação e sonoplastia, e considerando a relação com o espectador. Unidade temática, artes integradas, objetos de conhecimento, contextos e práticas, habilidades. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Unidade temática, artes integradas, objetos de conhecimento, processos de criação, habilidades. Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. Unidade temática, artes integradas, objetos de conhecimento, matrizes estéticas e culturais, habilidades. Analisar aspectos históricos, sociais e políticos na produção artística, problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte, artesanato, folclore, design, etc. Unidade temática, artes integradas, objetos de conhecimento, patrimônio cultural, habilidades. Analisar e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial
de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. Unidade temática, artes integradas, objetos de conhecimento, arte e tecnologia, habilidades. Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos de modo reflexivo, ético e responsável. Fim.